Dando continuidade à leitura do nosso Evangelho da semana passada, Jesus ele faz uma pergunta e diz assim: o que vale mais, ganhar o mundo inteiro ou perder a alma? Olha só a colocação que Jesus diz: o mundo inteiro e a alma, o que tem mais valor? A gente não consegue saber o valor do mundo, né? Todo mundo pensa em dinheiro, mas quanto dinheiro? Agora o mundo inteiro quanto vale? A gente não consegue mensurar, a gente não consegue calcular o valor do mundo. É muito, né? A gente fala em milhões, bilhões, trilhões, né? Quando é uma grande fortuna, dinheiro que a gente nunca vai ver, né? Mas imagina quanto custaria o mundo todo, com todas as suas preciosidades, com todo o ouro, com todos os diamantes, com todas as suas pedras preciosas, toda a natureza. É muito dinheiro. E aí Jesus diz assim: uma alma só, vale mais do que tudo isso. Por quê? Porque o mundo, Deus criou, haja mundo, haja terra, haja luz, haja água, haja plantas, e tudo foi aparecendo, haja animais. E o ser humano Deus criou diferente. Deus pega um monte de barro e ele, com a mão dele, molda um boneco. E aí fica aquele boneco e ele sopra. Quando ele sopra, ele soprou do espírito dele, e aí Adão significa primeiro homem, começa a falar. Ou seja, o ser humano ele fez diferente, ele fez do próprio sopro de Deus. Por isso que diz a Bíblia que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Qual é a diferença de um homem e de um animal? O animal também pensa. Se você der um pedaço de pedra, o cachorro não vai comer. Então ele pensa. Agora, quer fazer um teste? Põe um pedaço de osso, né, aqui na frente. O cachorro está aqui, põe um pedaço de osso aqui. E põe um filé lá atrás. Ele não vai pensar: opa, aquela carne é mais suculenta. Ele vai pegar o que está na frente. Essa é a diferença. Então, essa capacidade de raciocinar que nós temos, saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior. Então, essa inventividade que a gente tem, essa capacidade de desenvolvimento de raciocínio que a gente tem, os animais não têm. Eles só pensam em sequência lógica. E tudo isso por quê? Porque Deus disse: o mundo todo está aí para vocês administrarem. Vocês são a coroa da criação. E Deus esperava que a gente obedecesse sempre a Ele, ficasse sempre com Ele. Ele disse: eu vou fazer um teste. Quando a gente dá um presente para alguém, o que a pessoa diz? Obrigado. Pelo menos isso. Então Deus disse: eu dei o mundo inteiro para vocês. Então o muito obrigado de vocês, o sinal de gratidão de vocês vai ser o seguinte: vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui no mundo. Eu só quero que vocês não comam duma, que é essa que eu vou colocar no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Comeram. Foram enganados pela serpente, pelo diabo, e acabaram comendo do fruto proibido, ou seja, desobedeceram Deus. E Deus disse: no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Não significa que eles morreram instantaneamente, não. O que começou foi o processo de morte, ou seja, surgiram as doenças, surgiu o envelhecimento. Adão e Eva não envelheciam no jardim do Éden. A gente não sabe nem quanto tempo eles ficaram lá. Pode ter ficado 1000 anos. A gente não sabe. A gente só começa a contar a partir do momento que eles são expulsos de lá. Por quê? Porque aí eles começam a envelhecer. Aí o tempo para eles começa a passar no sentido de que agora eles estão começando a morrer. E foi isso que a gente colheu. E por isso que a alma do ser humano é tão importante, porque ela é única. Cada alma é única. Por quê? Porque é o sopro de Deus que Deus nos deu. E um dia a gente vai ter que prestar conta dessa alma. Prestar conta da nossa vida. Por isso que Jesus pergunta: o que é mais importante? O mundo inteiro ou a alma? A alma. E por que vocês se prendem tanto assim para as coisas do mundo? Por que o dinheiro é tão importante? Ah, mas eu quero uma roupa nova, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova. Só que quando tu morrer, tudo isso fica.
A tua alma não. A tua alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, o mais importante que a gente tem é aquilo que não morre, que é a nossa alma. Então, a gente precisa cuidar da alma. E como é que a gente cuida da alma? Estando bem com Deus, buscando o perdão dos pecados, buscando seguir, ouvir e seguir a palavra de Deus, procurando amar Deus acima de todas as coisas e as outras pessoas como a gente ama a si mesmo. É assim que a gente cuida da alma, vivendo com intimidade com Deus. E se a gente faz isso, se a gente vive como um bom filho, como uma boa filha de Deus, as outras coisas não vão nos faltar. Porque Ele é o Criador, Ele é o doador de todas as coisas. Ele não vai deixar faltar um emprego para que eu não tenha o que comer. Ele sempre vai, se eu estiver desempregado, vai aparecer alguém para me ajudar de uma ou de outra maneira. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Deus, eu estou na mão de Deus. Então, a lição: procurem sempre estarem bem com Deus. Procurem orar todo dia, conversar com Ele em oração, pedir perdão dos pecados, pedir que Ele oriente vocês a fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Procurem ler a Bíblia. Na Bíblia, Deus nos ensina o que é melhor e pior, certo e errado, bom e ruim, aquilo que leva para o inferno e aquilo que leva para o céu. Por isso que Ele deu a Bíblia. Não é para ficar guardado no painel do carro ou lá numa estante aberta no Salmo 91. É para a gente ler, para a gente estudar, para a gente aprender. A Bíblia não é para dar sorte. A Bíblia é para dar conhecimento. Então procurem sempre ler. E que Deus os abençoe e que sempre a alma de vocês seja o que vocês têm de mais importante. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, muito obrigado pelo dom da vida, pela alma que Tu nos destes, e perdoa os nossos muitos pecados. Perdoa quando nós também muitas vezes colocamos as coisas terrenas e passageiras como sendo mais importante do que o nosso relacionamento contigo. Abençoa a noite de hoje, abençoa o repouso que vamos ter, abençoa o lanche que vamos ter e abençoa esse nosso projeto. Em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus, ser nosso convidado. Tudo que nos dás, seja abençoado. Amém.